Olá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bastante frequente na clínica de pequenos animais, que é a gastrite crônica em cães. Eu sou a Isabelle, sou acadêmica de medicina veterinária e eu vou começar explicando um pouquinho dos aspectos iniciais dessa condição. Vou falar um pouco sobre o conceito da gastrite em cães. A gastrite crônica ela é uma inflamação persistente da mucosa do estômago. Dura mais de 2 semanas e essa condição pode ser causada por diversos fatores, como alergias alimentares, doenças imunomediadas e infecções bacterianas, como as provocadas por Helicobacter spp, além de corpos estranhos ou uso prolongado de medicamentos. Falando brevemente sobre a diferença da gastrite aguda e a crônica, é que a principal diferença entre elas está na duração e na evolução dos sintomas. A gastrite aguda, ela aparece de forma súbita, geralmente após a ingestão de alimentos estranhos ou tóxicos, e tende a se resolver com tratamento sintomático. Já a gastrite crônica, ela é mais persistente, ela tem sintomas que se mantêm por semanas e até meses, exigindo investigação mais aprofundada para identificar sua causa. Frequência e relevância na rotina veterinária. Na prática clínica, é comum encontrarmos casos de gastrite crônica, principalmente em cães que apresentam histórico de vômitos frequentes, ou que têm hábitos alimentares inadequados. Cães de determinadas raças também podem ter uma maior predisposição, o que reforça a necessidade de atenção por parte do clínico veterinário. Essas são apenas as noções iniciais sobre a gastrite crônica em cães. Falando sobre as causas primárias da gastrite crônica, são elas que darão um pontapé inicial na inflamação. E essas causas são várias e, por vezes, elas até se interligam. Falando sobre as causas dietéticas, a intolerância e a alergia alimentar são muito importantes, porque alguns cães podem desenvolver uma resposta imunológica adversa a certos ingredientes da dieta. Por exemplo, proteínas como carne bovina, frango, glúten ou laticínios. E quando o animal ingere constantemente esses alimentos, esses alérgenos, o estômago ele vai estar em um estado constante de inflamação. A ingestão também de corpos estranhos, como ossos ou materiais que não são alimentares e o cão insiste em comer, pode ocasionar uma irritação mecânica e uma inflamação crônica. E claro, uma dieta de baixa qualidade ou inadequada, com muita gordura e pouca digestibilidade, também pode sobrecarregar o sistema digestório e ocasionar a doença. Já os agentes infecciosos, algumas bactérias, como a Helicobacter, são muito encontradas em estômagos de cães com gastrite. O papel delas ainda não é confirmado, mas já se sabe que ela pode contribuir para a inflamação, principalmente a longo prazo. E os parasitas intestinais? Alguns parasitas eles podem colonizar o estômago e induzir uma inflamação. Em casos bem mais raros e em regiões específicas, tem a infecção por fungos e algas, mas que causam inflamações bem mais severas. Às vezes, a gastrite crônica ela faz parte de um problema maior, como a doença inflamatória intestinal. E os cães que têm essa doença e têm gastrite, geralmente possuem a gastrite linfoplasmocitária, que é uma inflamação que atinge tanto o estômago como o intestino. Acredita-se que essa doença seja de fatores genéticos ou um desequilíbrio das bactérias intestinais. E a uremia, que é o acúmulo de toxinas no sangue causado por uma doença renal crônica avançada e que também pode levar à gastrite crônica. Essas toxinas agridem diretamente a mucosa gástrica, causando tanto inflamação como também úlceras. Os fatores predisponentes não iniciam a gastrite, mas aumenta a chance do cão desenvolvê-la ou pioram uma inflamação já existente. Algumas raças têm predisposição maior à gastrite crônica e à doença inflamatória intestinal, como por exemplo o pastor alemão e o Yorkshire. Essas raças elas têm uma combinação de genes que podem acabar afetando o funcionamento do sistema imunológico e da barreira intestinal. A idade também é um fator. Qualquer cão pode ter a doença, mas a gastrite crônica é mais comum em cães de meia idade a idosos, devido a uma exposição acumulativa a irritantes ou pelo desenvolvimento de doenças a longo prazo. O estresse ele pode impactar o trato gastrointestinal, alterando a sua motilidade, a secreção de ácidos e a permeabilidade da mucosa.
e a longo prazo pode levar à inflamação gástrica. E o uso de medicamentos, o uso inadequado ou prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais acabam inibindo substâncias que protegem o estômago, levando a gastrite crônica e a úlceras, assim como os corticosteroides, que podem contribuir para a condição. Algumas doenças sistêmicas podem predispor a gastrite, como doença hepática crônica, doença pancreática exócrina e doença renal crônica. Além dessas doenças citadas, qualquer condição ou tratamento que leve a uma imunossupressão torna o cão mais vulnerável a infecções ou a respostas inflamatórias desreguladas no estômago, perpetuando o ciclo da gastrite crônica. A gastrite crônica em cães é uma condição multifatorial, não tendo uma única causa, mas sim uma interação entre fatores dietéticos, infecciosos, genéticos e doenças sistêmicas. Compreender essas causas e fatores é essencial para um tratamento e diagnóstico eficaz. Hoje eu vou falar sobre os fatores que podem desencadear a gastrite crônica em cães, incluindo infecções bacterianas, uso prolongado de anti-inflamatórios, alergias alimentares, doenças imunomediadas, estresse prolongado, refluxo biliar. Esses agentes agridem repetidamente a mucosa gástrica, promovendo dano celular persistente. Esse estímulo contínuo ativa células do sistema imune da mucosa, levando a uma resposta inflamatória prolongada que não se resolve adequadamente, culminando em um processo crônico. A mucosa gástrica contém um sistema imune especializado, conhecido como tecido linfóide, associado à mucosa gástrica. Ele inclui as células apresentadoras de antígeno, como as células dendríticas e os macrófagos, e quimiocinas reguladoras de inflamação, citocinas e os linfócitos T e B. Na gastrite crônica, essa resposta torna-se desregulada, promovendo infiltramento linfoplasmacitório persistente, produção contínua de citocinas, ativação contínua de linfócitos e apoptose de células epiteliais gástricas. Esse ciclo perpetua a inflamação e contribui para a lesão contínua da mucosa. A atividade da mucosa gástrica depende do equilíbrio entre fatores agressores e mecanismos de defesa. Os fatores agressores, que podem ser o ácido clorídrico e pepsina, a bile em caso de refluxo, as bactérias, ANS e os radicais livres. Os mecanismos de defesa podem ser a produção de muco e bicarbonato, o fluxo sanguíneo adequado na mucosa, a renovação celular epitelial e as prostaglandinas. Quando os fatores agressores superam os mecanismos da defesa, há a lesão persistente, o que impede a cicatrização completa da mucosa, favorecendo a cronificação do processo inflamatório. O tempo de exposição ao agente agressor é fundamental para uma evolução da gastrite aguda para uma crônica. Quando a agressão é breve e controlada, os mecanismos de reparo da mucosa geralmente restauram a integridade do tecido tecidual. Porém, as agressões prolongadas ou recorrentes, como o uso crônico de ANS ou infecção persistente por Heliobacter, desencadeiam uma resposta inflamatória contínua, induzem modificações estruturais na mucosa e tornam o processo inflamatório autoalimentado, mesmo na ausência do agente original. Esse cenário leva à perda de arquitetura mucosa normal e perpetuação da gastrite. Falar sobre as alterações patológicas que ocorrem na gastrite em cães, Ou seja, o que acontece com os tecidos do estômago quando essa inflamação está presente, especialmente nos casos crônicos. O infiltrado inflamatório, O que encontramos nos tecidos? Quando observamos o estômago de um cão com gastrite ao microscópio, nós vemos diferentes tipos de células inflamatórias, que variam de acordo com a evolução da doença. Na gastrite aguda, predominam os neutrófilos, indicando uma inflamação recente, Geralmente causada por ingestão de alimento inadequado, medicamentos ou toxinas. E já na gastrite crônica, o infiltrado, ele muda e passa a ser composto por linfócitos, plasmócitos e macrófagos também. E isso indica, uma inflamação persistente, mais comum em casos de doenças imunomediadas, paralelas ou infecções prolongadas. E também, nós temos a atrofia glandular e a hiperplasia epitelial, E o que significam? Com a inflamação constante, a mucosa gástrica, ela começa a sofrer alterações mais profundas, como uma atrofia glandular, que é a perda das glândulas normais do estômago, que produzem enzimas digestivas e ácido clorídrico, e isso compromete a digestão e a defesa contra micro-organismos. Já a hiperplasia epitelial, ela é o aumento anormal das células de revestimento da mucosa e como uma tentativa de se proteger da inflamação constante. Apesar de parecer uma defesa, essa proliferação ela pode desorganizar o tecido e facilitar alterações mais graves, como displasia. E a metaplasia intestinal, o que é e por que é preocupante? Em casos mais avançados
de gastrite crônica, pode ocorrer uma alteração chamada metaplasia intestinal. E isso significa que o epitélio gástrico, ele se transforma em um epitélio semelhante ao do intestino, com células calciformes. E essa transformação, ela é uma tentativa de adaptação, né? Mas é perigosa porque aumenta o risco de desenvolvimento de câncer gástrico. Ou seja, é uma lesão pré-neoplásica, um sinal de alerta, né, de que aquele estômago, ele está sob uma agressão contínua, né? E nós temos também as complicações associadas. O que a gastrite ela pode causar se ela não for tratada? Se a gastrite ela não for identificada e tratada corretamente, ela pode levar a complicações importantes, né? Como úlceras gástricas, com sinais clínicos como vômitos com sangue ou fezes escurecidas. Nós temos também a perfuração gástrica, né? Em casos mais graves, com risco de peritonite. E como eu comentei, né, a inflamação crônica associada à metaplasia, ela pode evoluir para neoplasias gástricas, né, como o adenocarcinoma, que embora raro em câncer, ele pode ocorrer também, né. E assim, então, né, para entender essas alterações patológicas, é essencial para o diagnóstico e acompanhamento de cães com gastrite, né, principalmente nos casos crônicos, em que o estômago já mostra sinais de lesões estruturais importantes. Agora eu vou falar alguns sinais clínicos. Os sintomas da gastrite crônica em cães podem variar conforme a gravidade do caso, mas frequentemente envolvem episódios de vômito com bile ou resto de alimento, diminuição ou perda total do apetite, emagrecimento gradual e cansaço excessivo. Alguns animais também demonstram dor abdominal, que pode ser percebida por alteração de postura ou desconforto ao toque. Em situações mais graves, podem haver fezes escuras ou amolecidas, indicativas de sangramento gástrico. O diagnóstico ele precisa ser preciso da gastrite crônica em cães e exige uma abordagem clínica completa, complementada por uma série de exames que ajudam a identificar a causa e a gravidade da condição. Os principais métodos incluem endoscopia, um exame que permite visualizar o interior do estômago, identificando alterações como inflamações, lesões ou úlceras, além de possibilitar a coleta de material para biópsia. Biópsia gástrica, que é indispensável para a confirmação da inflamação crônica, determinar o tipo celular envolvido e excluir tumores. Exames laboratoriais incluem hemograma, bioquímica, urina e fezes, sendo úteis para avaliar a saúde geral do cão e descartar outras causas. Ultrassonografia, que auxilia na detecção de alterações da parede gástrica e em outros órgãos abdominais. Testes específicos podem ser necessários para investigar infecções ou possíveis alergias alimentares. O tratamento da gastrite crônica em cães envolve múltiplas abordagens adaptadas conforme a causa e a evolução do quadro. Dietas com ingredientes diferenciados ou de fácil digestão são frequentemente eficazes no alívio dos sintomas. Quando há suspeita de infecção, o uso de antibióticos específicos podem ser necessários. Protetores gástricos e antiácidos ajudam a reduzir a acidez e preservar a mucosa estomacal. Em casos de origem imunológica, o uso controlado de imunossupressores pode ser indicado. Além disso, medicamentos antieméticos e reguladores da motilidade são úteis para controlar náuseas e vômitos. As considerações finais. A gastrite crônica em cães é uma enfermidade de ocorrência relativamente comum, mas que demanda uma atenção especial devido à sua natureza complexa e multifatorial. A conduta clínica deve ser cuidadosamente planejada, levando em conta não apenas os sinais apresentados, mas também o histórico do animal e sua resposta do tratamento ao longo do tempo. Cada caso exige uma estratégia específica, e o envolvimento do tutor é indispensável para garantir a eficácia do plano terapêutico, especialmente em relação à alimentação e ao seguimento das orientações veterinárias. Além disso, práticas preventivas como uma dieta de qualidade, manejo adequado e controle de agentes infecciosos ajudam a reduzir a incidência e a recorrência do problema. Dessa forma, o sucesso no controle da gastrite crônica depende de um acompanhamento constante de medidas personalizadas, de um compromisso contínuo à saúde e o bem-estar do animal.